Vamos às notícias políticas desta terça-feira. Hermeto Souza, governador eleito João Azevedo, sinalizou para uma boa convivência administrativa com o governo federal. Boa noite, Cheta, Mônica, boa noite, telespectador. É a realidade e a necessidade se impondo. Inevitavelmente, os governadores precisam ter uma boa convivência com o presidente da República, independente se tenham ou não apoiado ele no processo eleitoral. A federação que vive o Brasil propicia uma dependência inevitável, dada a concentração de receitas no governo central. Medir forças de maneira prolongada com o presidente da República pode ser um caminho abreviado para um sucesso administrativo em cada unidade da federação. João Azevedo deverá preservar suas opções eleitorais e suas opções políticas, mas é preciso governar para todos os paraibanos e isso demanda inevitavelmente interação com o governo central. Tanto é verdade que ele e os demais governadores do Nordeste, região onde predominantemente foram eleitos ou reeleitos governadores que não apoiaram o presidente eleito Jair Bolsonaro, têm agendado para o próximo dia 12 uma conversa com a equipe de transição do governo, quando novamente vão expor as demandas da região Nordeste, vão repisar nas prioridades da região Nordeste e também enfocar particularmente a questão da segurança pública, que tem preocupado crescentemente os estados nordestinos, o Brasil como um todo, mas particularmente o Nordeste, onde esse assunto sempre esteve nas pesquisas eleitorais como primeiro ou segundo tema na ordem do dia em termos de preocupações ou aflições do eleitorado. E a gente viu por que, inclusive, no bloco anterior aqui, né? Tem que se preocupar mesmo. Arimatea, já existe aí alguma definição acerca da participação do PT no futuro governo estadual aqui na Paraíba? Mônica, tem um pequeno dilema do PT que só vai ser resolvido com a boa vontade do governador eleito João Azevedo. Qual dilema é esse? Em primeiro lugar, o partido espera que o deputado Luiz Couto, que não logrou êxito na tentativa de chegar ao Senado Federal, seja acomodado pelo futuro governo, até porque integrou a chapa majoritária. Luiz Couto foi praticamente convocado por Ricardo Coutinho, o grande comandante do projeto socialista na Paraíba, para deixar a disputa até certo ponto confortável da reeleição na Câmara Federal e encarar já na reta final, próximo às convenções partidárias deste ano, o desafio de tentar chegar ao Senado Federal. Então, muito provavelmente, Luiz Couto será secretário de João Azevedo. Acontece que o PT, através de sua direção estadual, tem reivindicado a preservação de seu espaço na Assembleia Legislativa, ou seja, a tribuna da Assembleia é avaliada pela direção do PT como importante para o partido se revitalizar para futuros embates eleitorais, a exemplo das eleições municipais. E para que o PT tenha preservado seu espaço na Assembleia, é preciso que um deputado do bloco governista eleito para a próxima legislatura seja absolvido, seja aproveitado na equipe de João Azevedo, porque o mais votado, o mais bem votado do PT é o primeiro suplente da coligação, o atual deputado Anísio Maia, que virou o primeiro suplente da próxima legislatura. Então, conciliar a necessidade de ser acolhedor com o Luiz Couto e a necessidade da direção do PT de ter tribuna na Assembleia. A conciliação disso depende fundamentalmente do governador João Azevedo. Sempre se disse que na política você ser primeiro suplente do lado do governo está na Assembleia, né? Sempre se disse isso, né? Aqui na Paraíba, quem até ser terceiro suplente já está bem encaminhado para assumir um mandato. Amanhã, para mandato e eleição, amanhã deverá ser confirmada a renovação, chapa única, do empresário Marcos Procópio como presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande,
para um outro mandato de 2 anos. Igualmente, deverá ser eleita a presidência da Federação das Associações Comerciais. Nesse caso, quem deverá ser eleito, igualmente em chapa única, é o empresário Álvaro Barros, que já foi presidente da Associação Comercial de Campina Grande. Para a vice-presidência da Federação, o candidato é Luiz Alberto Leite, igualmente ex-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande. Olha, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou hoje um projeto de lei que barra a proposta de escola sem partido que tramita no Congresso Nacional. A matéria é de autoria do governo do Estado e garante a livre docência nas escolas do Estado. Agora a proposta segue para o governador Ricardo Coutinho, que deve sancionar a matéria. O projeto prevê punição a quem ferir a liberdade de expressão e pensamento de professores, alunos e de funcionários de escolas da rede pública e privada no Estado, para que possam discutir de forma crítica disciplinas como sociologia, história e geografia. É uma espécie de projeto preventivo no âmbito do território paraibano, em relação a um projeto nacional e polêmico que tramita no Congresso Nacional de Escola Sem Partido. Então, a Paraíba está como se estivesse se antecipando a esse impasse nacional e definindo já isso na sua rede estadual de ensino, principalmente. Eu me preocupo tanto quando eu vejo esse tipo de discussão, porque tem tanta coisa mais importante para se discutir na educação: valorização do professor, investimento na escola pública, aí vão para vieses políticos que não levam a lugar nenhum, não piora a situação. O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, é o entrevistado do Ideia Livre de hoje. O programa começa às 9h15 da noite, depois do Jornal da Cultura. Eu conversei com o senador, que falou, entre outras coisas, sobre a postura do PSDB em relação aos novos governos. Então, não será candidato à presidência do PSDB. Será, Armaté? Aguardar, né? O PSDB está conflagrado e deveremos ter a saída em breve do partido do atual presidente da legenda nacional, Geraldo Alckmin. Fala-se também na saída da legenda do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porque quem vai mandar mesmo no PSDB a partir do próximo ano é o governador eleito de São Paulo, João Dória, que pretende afinar o PSDB com o governo Bolsonaro. E com isso não concordam tanto Fernando Henrique Cardoso quanto o Geraldo Alckmin. O senador Cássio Cunha, nessa entrevista, faz também uma autocrítica sobre o seu insucesso eleitoral deste ano, e ao final da entrevista e da conversa com ele, eu fiquei com a sensação clara de que ele é candidatíssimo a prefeito de Campina Grande em 2020. Então, tempo ao tempo, né? Vamos acompanhar o Ideia, então, mais tarde. Olha, essa questão da securitização significa dar algumas receitas futuras em garantia ao abatimento ou rolagem de dívidas, basicamente é isso. A conversa no Supremo Tribunal Federal diz respeito a uma ação que os estados do Nordeste movem contra o governo central, no que diz respeito ao rateio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e que tem outros estados também como partes interessadas. Estados como São Paulo, por exemplo, estão defendendo que o rateio dos recursos do FNDE tome por princípio a arrecadação em cada estado. E os governadores do Nordeste defendem que o princípio deve ser a quantidade de alunos na rede pública em cada estado. Porque, mantida a lógica de dividir os recursos com base na arrecadação, São Paulo permanentemente receberá mais recursos para a educação, independentemente de estar necessitando ou não a sua rede estadual, porque o Estado lá arrecada boa parte dos recursos que o país arrecada, qualquer que seja o tipo de imposto que se recolhe. O Supremo Tribunal Federal suspendeu hoje o julgamento do 6º habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Na essência, esse habeas corpus pretende anular a condenação do ex-presidente Lula sob o argumento de suspeição do juiz Sérgio Moro, que deu a sentença em nível de 1º grau. E no aditamento da ação, os advogados de Lula citam a nomeação pós-eleição, a designação, o convite para Sérgio Moro integrar o secretariado, o ministério de Jair Bolsonaro. Já foram dados 2 votos
do relator Fachin pela rejeição, pelo arquivamento do habeas corpus, e também da ministra Carmen Lúcia, também pelo arquivamento do habeas corpus. O ministro Gilmar Mendes, terceiro a votar, pediu vistas. Era, inclusive, um pedido da defesa do ex-presidente Lula, o adiamento na votação desse habeas corpus. Falta votar, além de Gilmar, que pediu vista, os ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, que é o decano do Supremo Tribunal Federal. Essa turma do Supremo mudou, era a turma conhecida como a turma do Supremo, conhecida como o Jardim do Éden, porque sempre era tradicionalmente flexível em relação à liberação de pessoas, de prisão, de pessoas envolvidas, principalmente na Operação Lava Jato. Com 3 votos bem alinhados. O terceiro era o voto de Gilmar Mendes, o voto do Lewandowski e o voto de Dias Toffoli, que agora é presidente do Supremo, e voltou para essa turma a ministra Carmen Lúcia, que deu um dos 2 votos. Tudo indica aí que Gilmar Mendes vai fazer um voto diferenciado e abrir uma dissidência na perspectiva de transformar a prisão do presidente Lula em prisão domiciliar. Não é o objeto principal do habeas corpus, mas já se fala nos meios jurídicos que Gilmar poderá abrir essa vertente de conversão da prisão de Lula em prisão domiciliar, algo que até pouco tempo era inteiramente descartado pela defesa de Lula e pelo próprio ex-presidente Lula. Aliás, só fazendo um rapidinho histórico, Lula chegou a contratar um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Sepúlveda Pertence, que queria, naquela época da contratação, apresentar um recurso para a conversão da prisão de Lula em domiciliar, e ele foi afastado da defesa porque o restante dos advogados não concordavam com essa linha argumentativa ou linha de derivação de pena ou de abrandamento da pena, alegando que isso significaria uma confissão de Lula da sua pena, da sua sentença. Ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, um caso que está chamando a atenção, o ministro Ricardo Lewandowski foi objeto de um protesto verbal hoje num voo entre São Paulo, que é o seu estado natal, e Brasília. Um dos passageiros gritou que... Um advogado, né? Gritou que o Supremo envergonhava o país. Na descida, no desembarque no aeroporto de Brasília, Lewandowski determinou que fosse preso, fosse pelo menos recolhido ao posto da Polícia Federal esse manifestante solitário, sob a argumentação de que era um desacato à autoridade, um desacato ao Supremo Tribunal Federal. Uma atitude extremada, desnecessária e até autoritária do ministro Ricardo Lewandowski, como se diz no jargão, na linguagem do judiciário, data vênia de minha parte. Pois é, às vezes esse povo quer estar acima de tudo, né? Isso é importante demais. Maté, boa noite.